Você já imaginou como é viver em um lugar onde as temperaturas podem cair abaixo de menos 90 graus Celsius, onde o silêncio é quase absoluto e onde a vida animal se adapta a condições extremas? A Antártida é um dos continentes mais misteriosos e fascinantes do planeta, cheio de curiosidades que muitos de nós nem imaginamos. Hoje, vamos explorar 5 curiosidades sobre a Antártida que vão surpreender você e te fazer pensar sobre como a natureza é capaz de se adaptar aos ambientes mais hostis. De pinguins resistentes a vulcões ativos, a Antártida não deixa de nos impressionar. Vamos descobrir juntos essas incríveis particularidades desse continente gelado. 1. A Antártida, famosa por sua paisagem gelada e condições extremas, também guarda algumas peculiaridades surpreendentes. Uma delas é que o continente abriga apenas um único caixa eletrônico. Isso pode parecer estranho para muitos, pois estamos acostumados com a presença de caixas eletrônicos em praticamente todas as cidades ao redor do mundo. No entanto, a realidade na Antártida é bem diferente, já que o continente não é habitado de forma permanente e as necessidades financeiras são bem limitadas. Esse único caixa eletrônico está localizado na estação de pesquisa McMurdo, a maior base dos Estados Unidos no continente, que recebe cientistas e pesquisadores de diversas partes do mundo. McMurdo, apesar de ser a principal base de operações no continente, é uma instalação remota, e a maior parte de sua população são cientistas que permanecem no local durante o verão, quando as condições climáticas são mais amenas. Durante o inverno, essa base praticamente se torna desabitada, já que muitas das operações são suspensas devido às condições meteorológicas severas. Então, o uso de um caixa eletrônico em um lugar como esse é bastante incomum, já que os cientistas e visitantes não têm muitas necessidades comerciais diárias. Além disso, a Antártida não possui uma economia comum como outros continentes. Os pesquisadores que ali vivem são mantidos por fundos internacionais de pesquisa científica, e as transações financeiras são limitadas às necessidades básicas de subsistência e estudo. Como a maioria dos gastos são feitos antecipadamente ou através de financiamento de projetos de pesquisa, a exigência por dinheiro físico é mínima. As expedições turísticas também são muito controladas, e muitas vezes, o custo já está coberto antes da chegada, o que torna desnecessário o uso de dinheiro durante a estadia. Assim, o único caixa eletrônico da Antártida serve como uma curiosidade, um lembrete de como a vida no continente é organizada de forma única e voltada para pesquisa e sobrevivência em um ambiente extremamente desafiador. 2. A Antártida é o maior deserto do mundo, embora seja um local extremamente gelado e coberto por vastas camadas de gelo. Muitas pessoas podem se surpreender ao saber disso, já que associamos os desertos a climas quentes e áridos, como o Saara. No entanto, a definição de deserto é baseada na quantidade de precipitação que uma região recebe, e não na temperatura. Um deserto é qualquer lugar que receba menos de 250 milímetros de precipitação anual, e a Antártida cumpre esse critério de maneira impressionante. Apesar de ser coberta por uma espessa camada de gelo, a Antártida é, de fato, uma das regiões mais secas da Terra. A maioria da precipitação ocorre na forma de neve, mas devido ao clima tão frio e ao fato de que a umidade do ar é extremamente baixa, a quantidade de neve que se acumula é insuficiente para sustentar a umidade necessária para ser considerada um lugar úmido. Em algumas partes, por exemplo, nos vales secos de McMurdo, a precipitação é praticamente nula, e essas áreas não veem neve ou gelo acumulando há milhões de anos. Esses vales são, inclusive, considerados os lugares mais secos do planeta. Rotas de viagem. A Antártida não é apenas seca, mas também é o continente mais ventoso e mais alto da Terra, com ventos que podem alcançar até 320 km por hora em algumas áreas, e sua elevação média é de cerca de 2.000 metros acima do nível do mar. Essa combinação de frio intenso, ventos fortes e baixa umidade faz com que a Antártida se classifique como o maior deserto, embora tenha um ambiente completamente diferente dos desertos típicos que imaginamos. Esse fato sobre a Antártida como deserto também nos faz refletir sobre como a definição de desertos pode ser mais complexa do que imaginamos à primeira vista. No caso da Antártida, ela apresenta um ambiente de extrema aridez, onde a vida é limitada, e onde as condições para qualquer tipo de vegetação ou atividade humana são extremamente difíceis. Mesmo com todas essas condições adversas, a Antártida é um lugar de pesquisa científica crucial para entender o clima global, mudanças ambientais e a vida em condições extremas. 3. A Antártida é lar de uma grande diversidade de vida animal, e um dos grupos mais fascinantes de habitantes da região são os pinguins. Existem 17 espécies diferentes de pinguins que habitam as regiões ao redor da Antártida e outras áreas próximas. Esses pássaros não voam, mas são extraordinariamente adaptados ao ambiente gelado do continente. Eles possuem uma série de adaptações que os ajudam a sobreviver nas temperaturas extremamente baixas e nos mares gelados da região.
Entre as espécies de pinguins encontradas na Antártida, a mais famosa é provavelmente o pinguim imperador. Esta é a maior espécie de pinguim, podendo atingir até 1 metro de altura e pesar até 40 kg. Os pinguins imperadores são conhecidos por suas longas migrações. Durante o inverno, eles se aventuram até o interior da Antártida para se reproduzir, enfrentando temperaturas que podem chegar a menos 60 graus Celsius. Durante o processo de incubação dos ovos, o macho fica responsável por aquecer o ovo, enquanto a fêmea vai em busca de comida. Esse processo de troca de papéis é vital para garantir que o ovo sobreviva nas condições extremas do inverno antártico. Além dos pinguins imperadores, outras espécies, como o pinguim de Adélia, o pinguim de Barbicha e o pinguim de Chinstrap, também habitam as áreas da Antártida e das ilhas subantárticas. Essas espécies são menores do que o pinguim imperador, mas igualmente adaptadas à vida gelada. Por exemplo, o pinguim de Adélia é uma espécie bastante comum na costa da Antártida, e se alimenta principalmente de crio e peixes encontrados nas águas geladas. Já o pinguim de Barbicha é conhecido por seu comportamento curioso e social, formando grandes colônias para se proteger contra predadores. Esses pinguins, apesar de sua aparência fofa e comportamento muitas vezes engraçado, são criaturas incrivelmente resilientes. Eles se alimentam de crio, peixes e outros pequenos organismos marinhos, e seus corpos são perfeitamente projetados para nadar em águas geladas, com uma camada espessa de gordura sob a pele que os mantém aquecidos. Eles também têm penas impermeáveis que protegem contra o frio intenso e a água gelada. Mesmo em condições de ventos fortes e temperaturas extremamente baixas, esses animais conseguem prosperar nas margens geladas do continente antártico. A presença desses pinguins na Antártida é um dos maiores marcos da adaptação animal ao ambiente polar, mostrando como a vida pode encontrar um meio de sobreviver mesmo nas condições mais desafiadoras. 4. O ponto mais frio do mundo está localizado na Antártida, mais especificamente no Monte Vostok, uma região subglacial onde as temperaturas podem atingir impressionantes menos 93,2 graus Celsius. Este local, que fica sob uma espessa camada de gelo com cerca de 4 km de espessura, é considerado o lugar mais gelado da Terra. A medição dessa temperatura extrema foi feita por satélites que monitoram as condições climáticas do planeta, especialmente durante os meses de inverno, quando a Antártida entra em um período de escuridão total, conhecido como noite polar. As condições no Monte Vostok são tão extremas que a área é praticamente desabitada, sendo um dos lugares mais isolados do planeta. A combinação de temperaturas extremamente baixas, ventos fortes e a falta de luz solar durante longos períodos torna esse ambiente um dos mais hostis para a vida. Além do frio intenso, a região é extremamente seca, recebendo uma quantidade mínima de precipitação anual. Essa aridez, junto com o frio intenso, cria um ambiente quase sem vida, o que faz da Antártida um local de estudo vital para os cientistas que buscam entender como a vida poderia sobreviver em condições tão adversas. A região do Monte Vostok é de grande interesse para a pesquisa científica, não apenas devido às temperaturas extremas, mas também por causa da água líquida que existe abaixo do gelo. Há grandes lagos subglaciais na Antártida, como o Lago Vostok, que está isolado há milhões de anos. Os cientistas acreditam que esses lagos podem abrigar formas de vida microscópica que foram preservadas nas condições extremas e isoladas, oferecendo um insight único sobre a possibilidade de vida em outros planetas, como em luas geladas de Júpiter e Saturno. Além disso, o estudo da camada de gelo da Antártida, incluindo a região do Monte Vostok, é fundamental para a compreensão das mudanças climáticas globais. O gelo antártico contém registros do clima da Terra ao longo de milhões de anos, permitindo aos cientistas reconstruir como o clima da Terra evoluiu e, mais importante ainda, como ele pode mudar no futuro. As pesquisas na região ajudam a prever os impactos do aquecimento global e a fornecer dados cruciais sobre o comportamento do clima e do gelo nas próximas décadas. Portanto, a região do Monte Vostok não é apenas o ponto mais frio do planeta, mas também um laboratório natural onde os cientistas podem explorar os limites da vida, os impactos das mudanças climáticas e os mistérios geológicos de um dos ambientes mais extremos da Terra. 5. A Antártida não é apenas um local famoso por seu frio extremo e vastas extensões de gelo, mas também abriga o vulcão ativo mais ao sul do planeta, o Monte Erebus. Localizado na ilha de Ross, que é parte da região da Antártida Oriental, o Monte Erebus é um dos vulcões mais notáveis devido à sua atividade constante e suas características geológicas únicas. O Monte Erebus é um vulcão de escudo e possui um lago de lava permanente no seu cráter, o que é bastante raro no mundo. Esse lago de lava, que pode ser visto em sua totalidade através de imagens de satélite e observações diretas, é uma das características mais fascinantes desse vulcão. O lago de lava tem cerca de 300 metros de largura e está sempre ativo, o que significa que há uma constante atividade vulcânica em sua cratera,
com erupções de gases e pequenas emissões de lava que ocorrem regularmente. As temperaturas no topo do Monte Erebus podem ser extremamente altas, chegando a 1.200 graus Celsius, o que contrasta fortemente com as temperaturas geladas do ambiente ao redor, que facilmente caem abaixo de menos 30 graus Celsius durante o inverno. Esse vulcão é fundamental para o estudo geológico da região e da Terra como um todo, pois sua atividade contínua oferece informações valiosas sobre os processos geotérmicos e vulcânicos. A lava fluida e os gases emitidos ajudam os cientistas a entender melhor a dinâmica interna da Terra, especialmente em ambientes tão extremos como a Antártida. O Monte Erebus é também um dos poucos vulcões em que se pode observar a lava no estado líquido durante todo o ano, o que o torna um lugar ideal para pesquisas sobre vulcanismo e sobre os efeitos que ele pode ter em regiões frias. Além disso, o vulcão Erebus tem grande importância para os pesquisadores que estudam a interação entre vulcanismo e clima. A emissão de gases, como o dióxido de enxofre, pode ter implicações para o clima local e global, já que esses gases podem interagir com o ambiente de uma maneira que afeta a camada de ozônio e as condições atmosféricas. As pesquisas sobre o Monte Erebus também ajudam a entender melhor como os vulcões podem influenciar os padrões climáticos e as mudanças globais. Por ser um vulcão ativo e relativamente acessível para as expedições científicas, o Monte Erebus se tornou um ponto de interesse tanto para geólogos quanto para cientistas que estudam a interação entre a atividade vulcânica e os ecossistemas polares, oferecendo uma oportunidade rara para explorar a dinâmica da crosta terrestre em um dos lugares mais extremos do planeta. E aí, o que achou dessas curiosidades sobre a Antártida? Impressionante, não é? Esse continente gelado, com seu clima extremo e fauna única, continua sendo um lugar de mistério e descoberta. Se você ficou surpreso com essas curiosidades, imagina o que mais pode estar escondido sob aquela camada de gelo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!